Petrobras vendo, não vendo? O que você acha? Banco do Brasil, o que você acha? Agora é perigoso investir em estatal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que depende muito da estatal. Porque, por exemplo, estatais estaduais, você pega uma Sanepar, lá do estado do Paraná, é uma coisa. Você pega um Banco do Brasil, que é no âmbito federal, já é mais arriscado, mas eu acho que não tão arriscado quanto uma Petrobras. Você estava falando, vamos falar de Petrobras. Eu fui olhar aqui rapidamente um número atualizado hoje, né, para ver os múltiplos pelos quais a empresa negocia. E é bizarro, porque é uma empresa que pagou 70% de dividendo pelo preço atual, né. Tudo bem que os preços caíram, por isso o dividendo ficou mais alto, mas quando o preço estava no auge, estava dando uns 50% de dividendo no ano. Então, uma baita pagadora de dividendos, gerando um caixa absurdo. E naquela época, quando ela bateu o maior valor de mercado dela da história, que foi um pouco mais de 500 bilhões, estava negociando por 3 vezes os seus lucros de 12 meses. Não, tava de graça, de graça. Muito Nossa. barato, né. Você vai comprar a carrocinha de cachorro-quente da esquina, o cara vai botar um múltiplo de 5 vezes o lucro, vai Sim. botar alguma coisa assim, né. Pra quem não conhece esse múltiplo, o preço-lucro ele tá falando o seguinte, o preço que você paga pelo lucro que a empresa gera. Então, imaginando que esse lucro ele se mantenha constante e seja 100% distribuído a acionista, né, não é o que acontece, que a empresa vai ter que reinvestir parte do dinheiro, mas se isso acontecer, se você comprar algo por 3 vezes o lucro, em 3 anos você recuperou o seu investimento. Agora, a Petrobras está negociando a 1,78 vezes seus lucros. E se a gente pegar, inclusive, uma outra métrica, que é o preço que você paga pelo EBITDA da empresa, que é o lucro que ela tem antes de juros, impostos, depreciação e amortização, está negociando abaixo de 1. Então, o que é esse EBITDA, né? É praticamente o resultado operacional da empresa. E no lucro mesmo, que vem depois de tudo isso, você vai ter uma série de abatimentos, vai ter alguns efeitos contábeis também, né? Depreciação, etc. E você também pode ter eventos não recorrentes. A Petrobras tinha lá uma plataforma e vendeu para alguém, entrou alguns milhões. Tudo bem, não dá para vender de novo aquela plataforma, é não recorrente. Mas se você pega essa métrica do EBITDA, significaria falar o seguinte, né? A Petrobras gera, por exemplo, 100 milhões de EBITDA e está falando, compra o meu negócio por 87. Por que ela está tão barata? Porque já estão estimando que a empresa não vai ser mais lucrativa, tão lucrativa, melhor dizendo, em comparação ao que ela foi. Então, eu não compraria a Petrobras agora. Você tem E se eu Petrobras na tivesse, carteira? não, eu não tenho. E a minha mão coçou bastante para comprar ao longo do ano passado. Só que eu achei melhor não. E pelo resultado da eleição, eu estava certo. Pro meu portfólio pessoal. Porque já caiu bastante e eu acho que vai cair mais. E não tô nem falando aqui, porque teve corrupção no ano passado, excluindo essa questão de corrupção, imaginando que não vai ter corrupção nenhuma na empresa. Se realmente fizerem com a Petrobras o que estão falando que querem fazer, né, a gestão do PT, a pedra fundamental desses ótimos resultados seria afetada. Porque esses resultados vieram de um barril de petróleo em patamares muito altos. E esse barril de petróleo em patamares muito altos gerou muito resultado para a empresa porque ela acompanhou o preço do petróleo no mercado internacional. Se de repente eles falam, não, agora o preço do petróleo vai ser definido pelo mercado nacional, por uma cúpula do governo, vamos alterar essa premissa. Não tem mais essa paridade de preços com o barril de petróleo internacional. Acabou essa lucratividade da empresa sem precedentes que a gente viu. E isso, muito possivelmente, vai ser feito. Foi o que foi veiculado pelo PT. Eles falaram abertamente isso várias vezes, que queriam modificar a política de preço da Petrobras. Se você modifica essa política, não adianta você olhar gráfico de resultados dos últimos 12 meses, resultados dos últimos 36 meses, de subida do lucro ao longo do tempo. Acabou. É que nem falar que a tua empresa é mega lucrativa porque ela vendia hambúrguer e agora você vai vender roupa. De que adianta seu histórico passado estar mudando a atividade operacional da empresa? E além disso, o PT também ele pretende investir em refinarias. E se você pega o resultado da Petrobras, é como se eles estivessem, simplificando aqui, 2 ótimos negócios. Aliás, um ótimo negócio é um negócio mais ou menos. Porque na parte de exploração, a margem é altíssima. Na parte de refinaria, a margem é muito mais baixa. Então, só de investir mais em refinaria, você está destinando mais recursos para algo que tem uma margem mais baixa. E tudo bem, pode ser estratégico para o Brasil essa parte de refinaria, mas você, como acionista, vai estar pagando o preço disso. Então, por isso que eu acho interessante não ter. E aí entra a questão de que pode ter a construção de uma refinaria, igual foi feita no passado, muito mal feita. Quer por corrupção, quer por incompetência. Você tem, por exemplo, aquela refinaria lá de Pernambuco, se não me engano, Abreu e Lima, que o custo para se construir seria de 12 bilhões, o estimado custou 100. Então o negócio custou 9 vezes o preço inicial, e se você pega o refino, ele fica 3 vezes mais caro do que a média internacional.
Ou seja, pagou-se muito mais por um negócio que no final acabou sendo muito pior em comparação com outras empresas. E é uma pena isso, porque Petrobras poderia ser a empresa de longe mais valiosa da Bolsa. Petrobras poderia valer mais de R$1 trilhão, pô. E eu digo isso pelo seguinte: se você pega o lucro que ela dava, quando ela era variada 3 vezes o lucro, que levou ela a valer 500 bilhões, se você pega múltiplo de outras empresas petrolíferas no mundo, a média, você pode olhar através de um ETF no mercado americano, era de 10 vezes o lucro. Se você botasse Petrobras avaliada por 8 vezes o lucro, ainda dá um decréscimo aí, tira porque é estatal, tira 20% desse múltiplo. Ela já valeria mais de R$1 trilhão. Só que agora a empresa está caminhando para valores cada vez mais baixos por conta, né, nem do que foi feito, né? É do medo do que vão fazer, porque o mercado sempre adianta as coisas. Então é complicado falar agora para quem tem Petrobras, né? Porque já caiu para caramba. Mas o negócio é que eu não compraria, apesar de estar indiscutivelmente muito barata. Só que você não quer comprar algo barato que vai ficar mais barato. Ou que vai se manter muito barato. Você quer comprar algo barato que tem algum tipo de gatilho para aumentar de preço ao longo do tempo, né? Sim. E eu não vejo esse gatilho em Petrobras. Todo mundo me pergunta, o que você fez, Carol, com as ações da Petrobras? Eu saí da posição e tenho PetroRio. A PetroRio veio crescente porque ela também aumentou o volume de produção, né? E assim, é um grupo privado, então muito lucrativo, veio com os resultados excelentes. Então eu, Carol, saí da posição, vendi, não tenho mais Petrobras, porque quando veio essa questão do novo governo Lula, eu preferi sair, né, pelo histórico, enfim, e tenho PetroRio na carteira. André, você ganhou um belo lucro com a PetroRio, né? Eu fiquei um bom tempo em Petrobras, mas quando começou a sair as pesquisas e que o Lula estava na frente do Bolsonaro e muitas pessoas não acreditavam, eu resolvi vender, até postei no meu canal, isso faz uns 6 meses, e muita gente me xingou. Você tá vendendo uma baita empresa, baita dividendo. Eu falei, olha, existe o risco de termos um Lula, né? Se vai acontecer ou não, eu prefiro não pagar para ver. Então eu vendi com uma posição em lucro, coloquei bons dividendos no bolso, deixei de ganhar alguns outros dividendos, mas também fiz a compra na época de PetroRio, acabei ganhando com uma valorização, porque muitos investidores acabaram saindo de Petrobras e migraram ali para PetroRio, né, para buscar maior segurança. Agora, Bruno, falando no cenário atual, então, que nós estamos no Brasil hoje, para quem está começando, para quem já investe, quais são as ações que você aconselha olhar com mais carinho nesse momento? Olha, pensando em quem não investe ainda, eu diria até que melhor do que ações seriam fundos imobiliários, para começar a colocar o pé nessa piscina da renda variável. Porque fundo imobiliário é você entrar na piscina de boia de braço. É muito mais tranquilo. É menos volátil, vai estar dando um pagamento de dividendo mensal, né? Por regra é semestral, mas quase todos pagam mensal. Então a minha avó, por exemplo, há pouco tempo, acho que uns 6 meses mais ou menos, ela começou a investir em fundos imobiliários. Eu falei para ela, olha, avó, ela tinha vendido um imóvel há pouco tempo, estava com dinheiro lá na poupança, pensando em comprar outra. Eu falei, vamos pegar esse dinheiro agora e investir parte em renda fixa, porque está pagando muito bem, mais de 1% ao mês. Ela falou, nossa, legal isso. E parte, como esses juros eu não sei quanto tempo vai ficar alto, e naquela época a estimativa é que já iria começar a baixar no meio desse ano, vamos colocar em fundo imobiliário. Porque primeiro você vai ter um pagamento mensal, um dinheiro para você pagar o seu plano de saúde, por exemplo. E quando os juros começarem a baixar, você vai ter fundos imobiliários na carteira que vão subir de preço, que são os fundos de tijolo, que estão muito mal avaliados hoje em bolsa. E ela topou. Ela topou principalmente porque quem tem um aplicativo da XP e fica controlando a carteira dela sou eu. Então ela não vê a cota variar, né? Sim. Ela só vê o pagamento de dividendo ao longo do mês, que é o suficiente para ela pagar o plano de saúde, pagar cartão de crédito. A sua avó tem uma Ficou super sorte, hein, Bruno? satisfeita. Porque Por quê? você fica ajudando ela ali, né? Ah, sim. E aí ela fica, ó, a avó do Bruno, um beijo. E tem sorte, porque tem o Bruno. Queria eu também, quando eu ficar mais velha, André, cuidar da minha carteira aí, né? Sim. Mas é isso aí, vamos lá, Bruno. Então, para quem tá começando, fundos imobiliários. Eu acho que é mais interessante, porque muita gente, e tem que ter um cuidado aí, muita gente sai de bolsa de valores porque o cara compra a ação, e principalmente nessa época de juros mais altos, vê o preço da ação em queda e fala, não tá dando certo. Por mais que a ação pode estar caindo o preço, mas o resultado tá igual. Então ele tá comprando uma ótima empresa por um preço mais baixo. Ou o resultado até aumentou. A ação tá mais lucrativa e negociada por um preço mais baixo, que é o melhor cenário possível, né? Que são fundamentos melhorando enquanto o preço se deteriora. Só que como o cara vê o preço saindo, ele vende nessa hora. E nesse ano de 2022, a gente teve saída líquida de pessoas de bolsa. O pessoal ficou vendendo as ações. Já com o fundo imobiliário, por mais que você veja a cota caindo, todo mês cai um dinheiro na sua mão.
Então você entende realmente que aquilo é uma vaca leiteira, que é uma maneira de você complementar a renda, o que eu acho até que no início é um erro, porque o ideal é que você pegue esse dinheiro e reinvista para que um dia você possa viver só disso. Então, para iniciar em renda variável, eu acho que fundo imobiliário é mais interessante. Mas pensando em quem já iniciou e está agora em bolsa, eu iria atrás principalmente de empresas que elas têm pouca dívida, que são boas geradoras de caixa, conseguem rentabilizar bem o seu patrimônio, o investimento feito na empresa, e que paguem bons dividendos. Porque eu não acho que com juros muito altos vai dar para a gente ter uma baita de uma subida em bolsa de valores. Não se ele continuar subindo. Se ele ficar estabilizado, até acho que a bolsa vai andar, que é aquilo que eu falei com vocês. Se não for horrível, ela tem que subir. Mas tem muita empresa muito boa negociando abaixo de valor patrimonial, pagando dividendos de quase 2 dígitos, várias pagando de 2 dígitos. Então, hoje a gente está num dos melhores cenários dos últimos anos para se comprar ações.